Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje estou muito feliz, né? Porque estamos juntos para falar um pouquinho mais sobre a palavra do nosso Deus. No vídeo anterior estávamos falando sobre a carta aos Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 6. E nós falamos do 6 e do 7. Que a gente falou sobre ansiedade, né? E sobre a paz que excede todo o entendimento. Ou seja, quando nós lançamos ao Senhor em forma de agradecimento, de súplica e oração, as nossas ansiedades, tudo, ele fala, a palavra do Senhor fala tudo, nós devemos lançar para Ele. E a paz que excede todo o entendimento guardará o nosso coração e o nosso intelecto. E é isso que fala no versículo 6 e o 7. E hoje nós vamos falar um pouco sobre aquele versículo que eu falei que eu adoro ele, que eu procuro viver muito. E confesso para vocês que a minha vida mudou bastante quando eu resolvi colocar a palavra de Deus como bússola na minha vida. E um dos versículos que não falta é esses que agora a gente está aprendendo, que eu estou ministrando para vocês. Esse é o versículo 8, carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 8. Se fala o título, O em que pensar. É muito importante a gente saber em que pensar. Porque veja bem, nós somos os nossos pensamentos. A verdade é essa. Então, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele deixou esses versículos e caem como uma luva na nossa vida. Por que em que pensar? E por que eu falo que nós somos os nossos pensamentos? Porque tudo que nós formos fazer, nós pensamos, nós temos intelecto, né? Deus, ele fez os animais, fez todas as coisas, e quando ele criou o homem, a Bíblia fala que ele soprou nas narinas do homem. Então nós temos um fôlego de vida e ele nos fez para relacionamento com ele e com os nossos semelhantes. E ele nos fez com intelecto justamente para isso, para pensar, para tratar o outro bem, para querer o bem do outro, para pensar antes de agir. E eu costumo dizer que nós temos dentro de nós 2 lobos. E eu preciso decidir alimentá-lo, um ou outro. E esses 2 lobos, eu digo que tem um lobo bom e um lobo mau. E é eu que decido, quando eu penso, eu decido qual dos 2 eu vou alimentar. E agora a gente vai ler o versículo 8, ok? Fala assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdade, aliás, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Vocês percebem que, por isso eu falei dos pensamentos, que é importante, que nós somos as nossas decisões. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele sabia que nós viajamos muito no nosso pensamento. A verdade é que nós temos livre arbítrio para pensar em que quiser e para fazer o que quiser. Porque quando nós pensamos, gera uma reação
e depois uma ação. É muito difícil o ser humano ir lá e fazer alguma coisa sem ele não ter pensado antes. Acontece, mas é raro. Geralmente nós pensamos. E às vezes nós nos tornamos, às vezes não, sempre, aliás, nós nos tornamos os nossos pensamentos. Então ele falou tudo o que é respeitável, né, que devemos pensar. Em tudo que é respeitável. Ou seja, se nessa palavra respeitável existe para alimentar o bom lobo, e a palavra não respeitável, ou seja, quando eu não respeito, quando eu não tenho critérios éticos, quando eu não ajo com critérios éticos com meu esposo, com a minha esposa, com meus filhos, no meu trabalho, em qualquer área da minha vida, eu não estou praticando, né, o que é respeitável. Eu é que decido se eu vou ser respeitável ou se eu vou não ser uma pessoa respeitável, uma pessoa que respeita. Agora, é sempre bom a gente lembrar que aquilo que eu dou, eu recebo. Nós somos livres, verdadeiramente. Deus, ele nos fez tão perfeito, tão perfeito. Deus, ele é tão perfeito que ele nos deixou livre para decidir o que nós queremos ser e a forma que nós queremos, vamos viver. Mas existe uma consequência nisso. E ele te falou tudo o que é verdadeiro. Veja, o oposto de verdadeiro é o que é a mentira. Então eu é quem decido se eu vou mentir em todas as áreas da minha vida. Para o meu cônjuge, no meu trabalho, se eu chego atrasada, né? Afinal, Deus está vendo tudo. O homem a gente esconde do homem, mas de Deus a gente não esconde. Às vezes nós nos tornamos tão infiéis, tão mentirosos, achando que por bobagem, com medo de perder o emprego, medo do outro não me entender, mas é muito mais fácil a gente falar a verdade. Saiba falar a verdade, saiba usar as palavras, saiba usar o tom de voz. E você consegue entrar e sair, entendeu? De qualquer lugar, de qualquer situação. Então, seja amável, pense. O seu pensamento tem que ser amável, não tem que ser maligno, não tem que ser perverso para com o seu irmão, não tem que ser, eu olhei para alguém ou para alguma coisa de alguém e eu já senti maldade ali no meu coração. Não, não tem que ser assim. Jesus, ele nos quer puro, como ele mesmo fala, né? Pensar em coisas de boa fama, né? Boa fama. Eu penso muito assim em relação às roupas, ao que eu posso. A Bíblia fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, às vezes eu coloco uma roupa que não fica tão bem, e eu coloco não para mim, mas eu coloco para o outro me ver, para eu me expor. Isso não é de boa fama. E em tantas outras, em todas as áreas, se a gente for parar e pegar todos esses adjetivos que estão aqui, né? A gente vai longe, porque isso aqui é um verdadeiro manual. Quando eu olho para isso aqui, é tudo que o ser humano tem que ser. Ou se ele for o contrário, ele não vai estar agradando a Deus. Ele não vai estar sendo um cristão que agrade a Deus, um ser humano que agrade a Deus. Porque ele fala assim, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, os meus pensamentos têm que ter santidade, tem que ter virtude diante de mim mesmo. Eu tenho que ser quem eu sou, não é só quando eu estou ao público. Porque quando eu estou em quatro paredes,
é que eu sei quem eu sou. Jesus, ele nos vê. Então a gente às vezes se esconde, escondemos de todo mundo quem nós somos, os nossos pensamentos. Só que nós esquecemos que a nossa atitude, ela revela tudo. Sabe assim, às vezes a gente encontra pessoas que falam coisas que não condiz com o comportamento, com suas atitudes. E é visível. E às vezes nós, num mundo tão frenético que vivemos, às vezes passa até despercebido, né? Mas se for uma pessoa que observa mesmo, a gente não consegue enganar. E pior ainda, a gente não engana Deus. Nós temos que ser verdadeiro aqui, ó, com nós mesmos, porque Deus, ele vê todas as coisas. Então, esse versículo 8, ele é uma bússola para a nossa vida. E o 9, ele fala assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Ou seja, eu não devo só ouvir isso daqui, eu não devo só ler, só aprender e não praticar. Ele manda a gente praticar, é importante. Quando eu pratico, eu me torno outra pessoa, eu me torno sim a imagem e semelhança dele. Porque ele nos fez a imagem e semelhança, mas não é essa imagem aqui que está refletida, que a gente se olha no espelho e reflete. Porque Deus, ele não é como a gente. É uma imagem aqui dentro. A mente, é o nosso coração, é a pureza que nós temos que ter. Que é a imagem e semelhança dele, que ele está falando é essa. E ele nos adverte a praticar, que assim o nosso Deus, a paz do nosso Deus estará conosco. E a gente quer ter a paz que excede todo entendimento conosco, que é a paz do nosso Deus. Mas nós não queremos praticar a sua palavra, colocar em prática. Nós sabemos, nós lemos, nós ouvimos, mas nós não praticamos. E aí está o grande erro. E o grande sacrifício de tolo, né? O chamado sacrifício de tolo. Eu vou para a igreja ou não, né? Não necessariamente pode ser uma pessoa. Eu vejo pessoas que não são, não têm uma instituição para ir. Eu falo assim, né? De igreja, na verdade, é uma escolha a gente ir. Mas a palavra de Deus é obrigação do ser humano. Eu conheço muitas pessoas que não vão à igreja, mas que leem a palavra. E não estou aqui fazendo apologia de não ir à igreja, porque eu vou à igreja, eu frequento pelo menos 3 cultos por semana. É verdade, eu ministro na minha igreja. Mas eu também conheço muitas pessoas que não vão à igreja e que praticam a palavra de Deus. Então é nesse sentido, e que vivem verdadeiramente, nesse sentido que eu estou falando. Porque Jesus, ele não é uma religião. Ele falou assim para Pedro, os discípulos, as pessoas ficavam falando quem era Jesus, quem é. E Jesus chegou e falou: e você, Pedro, quem é Jesus para você? Quem é? Alguns falam que é o Messias, outros falam que é o profeta, que é o mestre. E você? E Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele falou para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Então Jesus, ele não está só lá na instituição, ele está aqui, nós somos. Onde eu estiver, eu tenho que dar testemunho desta palavra aqui, que é a palavra de Deus. Então nós temos que viver a palavra. Não importa, né, se eu vou à igreja ou se eu faço culto na minha casa. O importante é eu viver a palavra, porque Jesus, ele não condena, né? Quando a mulher estavam ali apedrejando aquela mulher, chegaram e perguntaram para ele o que ele faria. E ele, simplesmente, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E todos foram embora. Então, ele não condena. Ele só quer que nós seguimos e não peque mais. Ou seja, tenhamos uma mente renovada, ok?
Aliás, eu vou colocar o nome do nosso, desse nosso programa aqui, desse nosso encontro, uma mente renovada hoje. Mais ou menos assim. Mente renovada hoje. Nós devemos renovar a nossa mente. Se nós não tiver a nossa mente renovada na palavra, renovar a mente é viver o que está na palavra. Ou seja, nós viemos de aprendizados, de comportamentos, de hábitos que nós aprendemos na nossa infância. Talvez nossos pais nem conheciam a palavra de Deus. Então nós temos muitas coisas, nós somos pessoas naturais. Mas o que Deus quer de nós, o que Jesus quer de nós, é que nós tenhamos uma mente renovada nele, em Cristo Jesus. Tenhamos uma mente renovada nele ali na cruz, que deu a sua vida, que se humilhou, que derramou o seu sangue ali na cruz por nós. Então a nossa mente ela precisa estar renovada. Não tem como eu servir a Deus com a minha mente antiga. Gálatas fala: sede renovado pela vossa mente. O homem, as coisas velhas já ficou para trás. Ele diz: o velho homem já ficou para trás. Quando ele fala o velho homem, ele está falando da mente. A mente tem que ser renovada. Senão não tem como eu viver a seguir as pegadas de Jesus, o que ele viveu, o que ele me ensina no Evangelho. Ok? Então que Deus abençoe a nossa vida e que abençoe este canal. Eu espero profundamente ter abençoado a sua vida com essa palavra. Eu quero dizer para vocês que eu vivo, pelo menos eu me esforço o máximo, porque existe um esforço, não é assim, não é tão simples, eu sei, porque nós somos humanos, somos falhos, mas não é impossível, porque Jesus, ele viveu aqui nesta terra como homem e ele suportou tudo, justamente para nos provar que nós conseguimos. Então, tem que haver uma mudança de mente. Então, nós vamos colocar o nome desse programa, desse canal, Mudança de Mente Hoje. Fica bonito, né, pessoal? Vê se vocês gostam e comentem aí pra mim, tá? Compartilhem com os familiares, se inscrevam no canal para ouvir, para ficar atento às notificações quando eu colocar. Às vezes eu vou colocar até mais de um vídeo por semana, tá bom? Esse a gente se estendeu um pouco mais. Eu quis ficar um pouco mais com vocês. Dar uma sensação de proximidade, ok? Deus abençoe e fiquem com Deus.